Olá, olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, quando seja que esse programa for ao ar. Estamos dando início a mais um Forças do Brasil especial, aqui pela TV 247. Meu nome é Mário Vitor Santos, apresento esse programa semanalmente, em geral aos sábados, mas esse é um Forças do Brasil especial, é um fora da programação habitual, e que se mantém, não é, aos sábados às 18 horas, e nós estamos fazendo esse programa fora da programação habitual para enfim, aproveitar e incorporar esse conteúdo também à nossa programação. Estamos fazendo esse programa, portanto, gravado, não será possível obter aqui e colocar no ar os seus comentários, mas a área de chat está aberta e você pode trocar informações e impressões com as outras pessoas que estiverem participando do chat. Só não será possível veiculá-las aqui. Nós estamos fazendo, como disse, esse programa gravado antecipadamente. Hoje nós temos a satisfação de trazer de volta ao nosso programa o jornalista indiano Shobhan Saxena, que é um correspondente internacional, chegou ao Brasil em 2012 pelo jornal Times of India, e depois, agora, escreve correntemente para dois grandes portais de notícias indianos, o The Wire e o The Hindu, da Índia. Então, vamos falar com o Shobhan Saxena, correspondente internacional, analista internacional, sobre a situação internacional, especialmente a situação envolvendo a Eurásia, a Rússia, a Ucrânia e outros países daquela região. Shobhan Saxena, satisfação imensa tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite. É uma honra. Bom dia para você. Bom dia, boa tarde, Mário Vitor e todo mundo que está assistindo esse programa muito especial. E muito obrigado de novo pelo seu convite e pela sua oportunidade e para falar sobre a Índia, a Ásia. Sempre uma alegria falar com você, é muito bom esse programa, eu gosto. Shobhan, vamos falar sobre Ásia, da perspectiva asiática da geopolítica mundial. Eu queria pedir aos nossos espectadores que compartilhassem essa transmissão com aquelas pessoas que vocês julgam que tenham interesse nesse tipo de conteúdo. Também podem assinar o nosso canal na TV 247, nós já estamos com quase 1 milhão de assinantes aqui em Brasil247.com/apoio. Você pode ser membro, como eu falei, ficar recebendo as notificações da programação. Você também pode fazer doações por Pix, na chave pix@brasil247.com.br. Aqui em volta, nós estamos ouvindo, não sei se chega a vocês, um carro de som na campanha eleitoral. Então, nós estamos no último fim de semana da campanha eleitoral. A propaganda de rua a campanha segue muito animada aqui em São Paulo, e esse é o fim de semana que todos os candidatos tentam aproveitar ao máximo o tempo das pessoas para se projetar, para se anunciar. Shobhan, eu queria te perguntar o seguinte: essa semana nós presenciamos um acirramento da tensão internacional por conta de vários fatores, mas o principal foi o anúncio, né, e a realização de um plebiscito, de um referendo nas regiões do Donbas, na Ucrânia,
outras anexas àquela, como Kherson e também Zaporizhia, de unificação, referendo de unificação com a Rússia. Isso foi seguido pelo anúncio pelo presidente russo Vladimir Putin de que, então, sacramentada a essa união, essa região da Ucrânia passaria a ser considerada território russo e, então, haveria ali a obrigação de defesa russa como se fosse seu próprio território e todos os meios poderiam ser usados na defesa desse território, inclusive armas nucleares. O anúncio foi repudiado pelo presidente americano Joe Biden e não ficou claro exatamente quais serão os próximos passos dessa situação. Os termos usados são termos absolutamente inéditos na história recente do mundo, de uso de armas nucleares, assim, de forma tão, inclusive nucleares, de forma tão explícita. Os russos dizem também que eles não blefam, que eles não falam isso da boca para fora, que eles estão prontos para usar se acharem que é necessário. Você acha que nós... Quer dizer, eu minto, desde a crise dos mísseis de Cuba não se usavam termos tão agressivos em termos... Não nos aproximávamos tanto de uma espécie de limite a partir do qual, se ele fosse cruzado, haveria uma guerra mundial, uma guerra nuclear. Você acha que nós devemos levar a sério? Como é que se viu isso tudo a partir do sentimento na Ásia, na Índia, onde você tem uma conexão tão grande, tão próxima com os participantes dessa tensão, como Rússia, mesmo a China e a própria Índia? Qual a sua visão, a partir da sua perspectiva, da situação atual e dos riscos de uma guerra mundial e nuclear, portanto? Muito obrigado de novo, Mário. É difícil falar com certeza que vai ter uma terceira guerra mundial ou que vai ter uma guerra nuclear, não. Mas, como que você falou, eu concordo com você que a primeira vez em 70 anos, ou 60 anos, a gente está vivendo um momento muito perigoso. Tem uma chance de guerra. Vou falar um pouco sobre perspectiva de asiáticos também, mas todas as guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, essa guerra aqui acontecendo agora entre Rússia e Ucrânia, na Ucrânia, tem fases. Tem fases. Às vezes a gente pensa sobre uma guerra, um evento. Uma guerra não é um evento, mas é uma série de eventos. É uma série de fases. Quando a Rússia lançou operação militar especial na Ucrânia, porque até agora não foi declarada a guerra. A Rússia não declarou guerra contra a Ucrânia. E muito interessante que a Ucrânia também não declarou guerra contra a Rússia até agora. É muito interessante. Por quê? Até agora, tecnicamente, é uma operação militar especial na Ucrânia, da Rússia. Mas como que quando essa operação começou em fevereiro neste ano, foi diferente. Depois, a Rússia mudou tática, estratégica também mudou bastante, 2 vezes. Eu acho que agora, essa operação, vou falar guerra, essa guerra está entrando uma terceira fase. Por que aconteceu? Minha opinião, a Ucrânia como Estado não existe agora. Por quê? Porque a Ucrânia perdeu Crimea em 2014. Agora a Ucrânia vai perder
4 oblastos, estado de Ucrânia, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. É muito grande. Esses todos os estados juntos têm mais de 25% de terra ucraniana e mais de 30% de PIB Ucrânia. Se um Mas, e país quanto, perder essa PIB de 30% de PIB e 25% de terra, o que está acontecendo? O país não existe. Porque centro de Ucrânia é uma área de agricultura e oeste, que é perto de Europa, é mais de centro de serviço, não tem muito indústria. Tudo indústria de Ucrânia fica na Donetsk, Luhansk e Kherson e Zaporizhia. E mais uma região que é muito importante é Odessa, que tem uma grande porta para fazer negócio. Eu acho que Rússia vai ocupar Odessa também, depois dessa terceira fase. Também, segundo Putin, presidente Putin, segundo o ministro de Defesa de Rússia, metade de forças armadas de Ucrânia foi destruído. Já foi destruído. Não tem forças armadas, não tem armas. A Ucrânia não tem mais arma, porque todos os dias você pode ver na mídia Zelensky e outros líderes de Ucrânia tá pedindo à Europa, Estados Unidos para mais arma. Não tem arma. Forças armadas destruído, a maioria foi destruído. Não tem região em controle. A Ucrânia não existe agora, em minha opinião. Mas agora a guerra na Ucrânia é verdade, é guerra entre Rússia e OTAN. Porque o que é bancando a Ucrânia é Estados Unidos e países de Europa. E OTAN. Tem tudo armas que agora a Ucrânia tem origem no país de OTAN. A Ucrânia não tem mais arma. Tudo armas de origem soviética foi destruído em primeira ou segunda fase de guerra. Porque durante o discurso dele, o presidente Putin falou muito claro que agora a Rússia está fazendo, ou a OTAN está fazendo uma guerra contra a Rússia. E Sergei Shoigu, que é ministro de Defesa de Rússia, também falou isso. Essa guerra é entre Rússia e ele usa uma palavra collective West, é uma oeste ocidental junto. E na situação e uma guerra entre Rússia e OTAN, diretamente, sempre tem essa chance de uma guerra nuclear. Porque o presidente Joe Biden e primeiro-ministro de Boris Johnson, então não é Coreia, Boris Johnson também fala várias vezes que a gente precisa derrotar a Rússia na Ucrânia. Você não pode fazer isso. Você tem chance de Rússia foi derrotado nessa guerra, Rússia vai usar armas nucleares, sem dúvida. Eu acho que a gente está vivendo uma situação muito perigosa por esse caso, porque envolvimento de OTAN nessa guerra. E mais uma coisa muito importante, que tem uma grande planta nuclear na Zaporizhia, que tem, eu acho que tem 5 ou 7 plantas, a maior planta nuclear na Europa, que foi ocupado pelos russos em março. O que a Ucrânia está fazendo? A Ucrânia está atacando essa planta nuclear na Zaporizhia. Tem uma chance de um acidente muito grande, acidente nuclear, e a OTAN está ajudando a Ucrânia em ataque a essa planta nuclear. Eu acho que, se você lê mídia ocidente, não tem muita reportagem sobre isso, só mentiras sobre isso. Qual é a notícia? E essa planta nuclear está ocupada pelos russos, e russos atacando essa planta nuclear. Que absurdo. Se russos está ocupando essa planta nuclear, por que ele vai atacar? O que atacando é a OTAN e forças especiais que foi treinado em Inglaterra, que foi treinado em Estados Unidos, como OTAN. Eu acho que, por esse caso, o presidente Putin falou sobre
uso de armas nucleares, porque eles sabem, que o jogo que a OTAN está fazendo na Ucrânia é muito sujo, muito perigoso, porque a visão dele, o objetivo dele não é salvar a Ucrânia, porque a Ucrânia não existe. A Ucrânia não tem chance nenhuma de sobrevivência como o país que estava em 2014, porque ele já perdeu bastante. O objetivo de OTAN, principalmente Estados Unidos e Alemanha, Inglaterra e França, é uma destruição de Rússia, ou isolação de isolar Rússia, isolar o presidente Putin. Esse é o objetivo. E como que o objetivo não é paz, não é uma negociação, sempre tem chance de uma guerra direta entre OTAN e Rússia. E se vai ter uma guerra entre Rússia e OTAN direto, sempre tem chance de uma uso de armas nucleares. Mas eu acho que depois essa referenda que você falou na 4 estados, a situação vai mudar bastante. A Rússia vai colocar mais forças armadas nessa região, no Donbass e Kherson e Zaporizhia, e depois vai ter um ataque lá da Força Armada da Ucrânia. A situação vai ter perigoso, claro, mesmo. Choban, você acha qual é o plano da OTAN ali? O plano da OTAN é um envolvimento ofensivo ou vai ser uma contenção apenas? Vai buscar uma estabilidade? Você acha que o novo território, digamos assim, russo, a ser incorporado à Rússia, a OTAN vai atacar esse território ou só as forças ucranianas? Como você imagina a situação na semana que vem? Eu acho que a situação vai mudar bastante depois desse referendo, mas países ocidente, principalmente Estados Unidos e França, Alemanha, Inglaterra, já falam que eles não vão aceitar o resultado dessa referenda. Eu já vi várias reportagens na mídia russa e outra mídia independente, e a maioria está votando em favor de referenda, tá? Mas eu acho que você fala sobre plano de OTAN. Qual é o plano de OTAN? Qual é o plano de Ocidente para a Rússia? Eu acho que o plano dele é muito simples. É uma quebra de Rússia, uma isolação de Rússia. Esse é o plano, porque Rússia tem mais reserva de petróleo e gás e alimentação e outros minerais no mundo. A Rússia, eu acho que depois a Arábia Saudita produz mais petróleo e gás em comparação de outros países. O que aconteceu? Eu acho que em março, abril deste ano, neste ano, quando que Rússia e Ucrânia estavam negociando um acordo em Turquia, em Istambul, e tinha uma chance de acordo entre Rússia e Ucrânia. Mas Boris Johnson, que então era o primeiro-ministro de Inglaterra, ele viajou para Kiev e falou com Zelensky que se você assinar um acordo com a Rússia, a gente não vai ajudar você. A Ucrânia não tem chances de ajuda de Ocidente. E a Ucrânia voltou. Agora, não tem nenhuma chance de paz na Ucrânia. Eu acho que o plano, objetivo de OTAN e Europa em geral, Europeia União e União Europeia e Estados Unidos, é que eles não querem paz na Ucrânia, eles querem uma guerra intensa para objetivo para destruir a Rússia,
Mas eu acho que eu não posso falar com certeza o que vai acontecer, mas a Rússia um país muito poderoso, militar. Ele tem petróleo, tem gás, tem água, tem floresta, tem muita terra e tem uma população que em favor de governo russo, em favor de governo de presidente Putin. É muito difícil para o Ocidente, a OTAN derrotar a Rússia. Rússia também tem ajuda ou tem apoio de outro país, especialmente da China, a Índia, Irã, países de Ásia Central, em África. Muita ajuda, muito apoio a Rússia tem agora. Eu acho que o que está acontecendo como que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, grande império britânico caiu. E outros países império, como o Alemão, Japão, Itália, França, também todo mundo foi destruído. E novo mundo foi uma emergência de um novo mundo, como a independência da Índia, outro país na Ásia, uma revolução na China. Eu acho que essa guerra na Ucrânia, que a gente descobriu que tem chance de mudar em Terceira Guerra Mundial, não, pode ser, vai continuar por meses ou por anos. E quando essa guerra vai acabar ou terminar, tem bastante chance de um mundo diferente pode emergir, não? E com muito poder na Ásia, África e Meio Oriente, e liderado pelo Rússia ou China, principalmente China ou Índia, e vai ter muito pior para o Ocidente, principalmente para a Europa. Choban, você vinha falando da situação do conflito na Ucrânia. E nós tivemos essa situação do referendo que está ocorrendo agora, justamente naquelas regiões do Donbass. E eu queria te perguntar o seguinte: no caso de haver uma aprovação da união desses territórios na Rússia, o que você imagina vai ser a reação ocidental e se essa incorporação desses territórios à Rússia vai colaborar mais para um acirramento do conflito e uma aproximação de uma situação de conflito entre OTAN e a Rússia? Ou você imagina como você imagina que será se isso evoluirá para uma situação de calma, de mais calma naquela fronteira ali? O que você acha que vai acontecer? Olha só, líderes ocidentais, como o presidente Joe Biden, o presidente Macron de França e Liz Truss, primeiro-ministro de Inglaterra, já falaram que eles não vão aceitar essa referenda. Não conta para eles. Eu acho que a situação na Terra completamente vai mudar completamente. Tem bastante chance que o povo esses 4 estados de Donbass e Kherson e Zaporizhia vai votar em favor de Rússia. Mas depende muito o que vai acontecer, depende da reação de governo de Zelensky e governo de país europeu e governo de Estados Unidos. Mas como que eu falei, eles não vão aceitar. Eu acho que a guerra vai continuar e a OTAN vai continuar das armas, assistência, dinheiro para a Ucrânia, porque várias vezes o presidente Biden e o primeiro-ministro Boris Johnson e chanceler Olaf Scholz já falaram várias vezes que eles querem uma derrota de Rússia na Ucrânia.
derrotas principalmente de governo de presidente Putin, não só de Rússia. Eles querem tirar Putin do poder na Rússia e colocar um novo governo que é pro-ocidental, que é pro-Europeia União, que é pro-Estados Unidos. Porque, como que eu falei, Rússia tem maior reserva natural de petróleo, de gás, alimentação, água, tudo no mundo. A Rússia é um país muito importante no mundo. É um poder militar também muito grande. Agora, eu acho que tem bastante chance que a situação pode piorar. Mas também tem chance, depois, esses 4 estados de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, junto com Rússia, eu acho que tem chance que a Rússia pode diminuir um pouco ataques contra a Ucrânia e pode tentar um pouco negociação. Mas Zelensky já falou várias vezes que ele não vai negociar com a Rússia e ele quer reconquistar toda essa região, inclusive Crímea também. E não tem chance. A Rússia não vai aceitar essa atitude de Zelensky, Ucrânia e OTAN também. Agora, eu acho que como que a gente estava discutindo antes que a guerra, esse conflito na Ucrânia, agora está entrando numa terceira fase. Pode ser uma 4 fase, ou 5 fase, pode ser. Porque como que quando a Segunda Guerra começou em 38, 39, quando a Alemanha, de governo de Hitler, atacou, eu acho que Tchequia, né? Tchecoslováquia, foi Tchequia. Ninguém imaginava que essa guerra vai continuar por 6 anos. Mas foi. E a guerra contra a Rússia, o Japão também juntou, a Itália também juntou, depois os Estados Unidos também juntou, mais em 42. Eu que sei, porque a guerra tem a dinâmica dele, entendeu? E essa guerra pode continuar por meses ou por anos, mas quando essa guerra vai acabar, eu acho que a situação vai mudar bastante, principalmente na Europa, porque a Europa agora tem bastante problemas, não? E o problema na Europa vai crescer mais durante o inverno, porque não tem gás, tem falta de petróleo, tem falta de cravo, tem falta de alimentação na Europa, tem inflação muito grande, pobreza também está crescendo. Eu acho que agora 4 ou 5 meses, próximo 4 ou 5 meses é muito importante, principalmente pela Europa e pelos Estados Unidos também, porque vai ter uma eleições nos Estados Unidos em novembro, chama midterm election para Congresso e Senado. E depois dessas eleições, tem chance que o governo de presidente Joe Biden pode mudar a atitude dele um pouco sobre a Rússia. E também tem chance que quando que tem essa Europa enfrentar esses problemas de sem energia, sem comida, você pode imaginar a Europa sem energia, sem comida durante o inverno, também faz tentar uma de negociação com Rússia, com Putin, tem chance. Eu acho que em outubro e novembro, e dois meses tem muito importante para todo mundo e pode ser chance que ano que vem a guerra, esse conflito pode entrar numa nova fase. O presidente Vladimir Putin da Rússia, ao anunciar os referendos nas regiões do Donbass, Zaporozhye e Kherson também, ao anunciar isso, ele disse que a situação é grave e que estamos mais próximos de um conflito e de que a Rússia não elimina o uso de qualquer tipo de recurso para proteger o seu território.
Você acha que que ele está blefando, que essa é uma demonstração de força ou de fraqueza? Eu acho que não é fraqueza, porque eu acho que visão e plano de Rússia é muito certo. A Putin já falou várias vezes. Qual é o plano dele? O plano dele é desmilitarização de Ucrânia e desnazificação de Ucrânia e também proteger a população de essa região de Donbass, que fala russo, não? Muita gente lá fala russo. E também há bastante população de região Donbass. Eu acho que eu li um artigo, mais de 5 milhões de pessoas já mudaram para a Rússia. Estão morando agora na Rússia também. É bastante população mudou para a Rússia. E quando que esse quatro região que tem maioria de PIB da Ucrânia, controle é uma área muito industrializada, e essa vai ter muito bom para a Rússia e muito ruim para a Ucrânia. Eu acho que o que a Rússia está fazendo, a governo de Putin está fazendo, tem uma muito claro para ele. O objetivo de Rússia é muito claro. Rússia tem um plano mas o que não tem plano de governo de Ucrânia. Porque a Ucrânia agora que não tem plano, mas a OTAN tem um plano e Estados Unidos tem um plano que faz uma guerra contra a Rússia e usando a Ucrânia. Essa situação, em minha opinião, é perigoso porque Putin tem muito apoio na Rússia. Eu acho que ele tem mais de 83% de população ele tem apoio de mais de 83% de população. Ninguém tem 100% apoio, não? Biden também não tem muito. Mas eu acho que depois de inverno, a situação vai mudar. Quando que a Europa vai enfrentar muitas dificuldades e essa vai reforçar mais Rússia. E, por outro lado, qual seria a reação de Biden? Como você disse, há eleições de meio termo, né, de meio mandato dos Estados Unidos. Pode ser, aparentemente, os republicanos vão ter uma vantagem. O que você imagina dos americanos nesse momento? Você imagina que eles vão se aproximar com mísseis na Ucrânia? Não, desculpa, não entendi. Você imagina que os americanos vão colocar mísseis na Ucrânia? Eu acho que não. Quando que esse conflito começou, em fevereiro de neste ano, o presidente Biden falou que ele não vai mandar soldados americanos ou avião americano, porque ele não quer guerra direta com a Rússia. É muito claro. Porque depois do que aconteceu na Iraque, o que aconteceu no Afeganistão e outros lugares do mundo, e foi uma grande derrota para os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos não tem chance para colocar soldados em outros lugares do mundo. Não. Ele está usando ucranianos ou mercenários contra a Rússia. Pode fazer isso. Mas chance de soldados americanos vão para a Ucrânia é muito pouco. Não tem chance. Mas a situação pode mudar um pouco nos Estados Unidos se republicanos ganhar o Senado e Congresso. Olha só, isso é uma ironia. Agora, o Partido Republicano, que é partido de direita, não? Agora já virou partido de uma extrema direita, sinceramente. Tem republicanos, senadores e deputados que falam um pouco contra essa guerra na Ucrânia, em favor de negociação, em favor de paz. E também tem partidos de direita, extrema-direita, em Europa,
por exemplo, a AfD na Alemanha, ou Marine Le Pen ou, na França, ou Partido de Irmãos em Itália, eles falam um pouco em favor de negociação e contra muita ajuda de dinheiro e arma para a Ucrânia. Mas os democratas, que é partido de centro-esquerda, não é centro-esquerda, é completamente já virou uma partido de neoliberal, e outros partidos na Alemanha, França, de neoliberal, todo mundo são em favor de guerra forte contra a Rússia. É a maioria de tempo que a gente está vivendo agora. Mas essa situação pode mudar se democratas perderem a maioria em Congresso e Senado. A situação vai estar muito ruim para Joe Biden, porque ele é muito fraco, não tem muito apoio, e inflação tão grande nos Estados Unidos, preço da energia tão muito grande, tem muito problema de emprego, e pandemia também não acabou nos Estados Unidos. Ele já declarou, Joe Biden já declarou a semana passada que a pandemia acabou, mas não é verdade. Até agora, mais ou menos 500 pessoas estão morrendo nos Estados Unidos. Mas com essa situação que os Estados Unidos está, eu acho que Joe Biden e Estados Unidos não têm capacidade de mudar a situação na Ucrânia. Pode ajudar com dinheiro, pode ajudar bastante com armas, mas tudo com inteligência. Essa guerra de desinformação, a muito grande parte dessa guerra é guerra de desinformação que a mídia ocidental está fazendo. Eles vão continuar fazendo isso, mas a situação, como que é chamada, ground reality, a realidade na Terra, eles não podem controlar. O que controlando é uma realidade na Terra é Rússia, porque a Rússia vai ter 4 estados de Ucrânia, parte como na terra de Rússia. É interessante, não é, Shoban, dimensionar qual é o tamanho dessa região e qual é a importância econômica que ela tem, essa região que está sendo sujeita a referendo e que pode se incorporar à Rússia. Qual é o tamanho e qual é a importância que ele tem que essa região tem para a Ucrânia? Esses 4 estados de 2 no Donbass e Zaporizhia e Kherson faz mais de 30% de terra ucraniana e mais de 30% de PIB da Ucrânia. Porque a Ucrânia tem 3 partes: leste, que é perto de Rússia, essa a região de Donbass e outro estado que eu mencionei, uma região com muita indústria. E centro de Ucrânia é agricultura, e oeste de Ucrânia, região perto de Europa, é mais serviço. Não tem muita indústria lá. Agora tem uma situação que a Ucrânia vai perder região como indústria, que contribui mais de 30% de PIB da Ucrânia. Depois que a Ucrânia perder essa região, porque a Ucrânia não tem economia agora, porque a economia de Ucrânia caiu. A Ucrânia não tem dinheiro para pagar oficiais, para pagar forças armadas. O que está bancando a Ucrânia agora é a OTAN, os Estados Unidos, ou o país europeu. Porque toda semana Zelensky faz uma nova pedido para mais dinheiro, porque ele não tem dinheiro. Depois que essa região mudar para a Rússia, a Ucrânia não vai existir como um estado. Existe como estado, como capital aqui, mas muito fraco, sem indústria, sem energia e sem parte que é mais produtivo na Ucrânia mesmo. Isso parece indicar uma posição de força da Rússia, não é? Nessa situação, e uma posição de fraqueza da Ucrânia.
Mas eu te pergunto, os relatos que a gente ouve na imprensa ocidental, no Brasil, no New York Times, no Washington Post, no Wall Street Journal e outros, são de que Putin e a Rússia estariam sendo derrotados numa ofensiva ucraniana. O que está acontecendo? Estão sendo mesmo derrotados nessa ofensiva ucraniana? Abandonaram suas posições? Ou não? Ou estão mais fortes? Quem é que está se fortalecendo e quem é que está se enfraquecendo ali nessa situação de conflito? Estados Unidos como país e tem uma grande força de propaganda, entendeu? E essa guerra, esse conflito na Ucrânia, em minha opinião, tem três partes. Primeiro, uma guerra na terra ucraniana, entre Forças Armadas da Rússia e Forças Armadas de Ucrânia. A segunda parte é uma guerra de misinformação, desinformação entre Rússia e países ocidentais. E terceiro, é uma guerra econômica entre Rússia e China junto contra Estados Unidos e Europa junto. Eu acho que três. Essa guerra de desinformação ou guerra de informação é uma maior parte dessa guerra. A gente não pode esquecer que Estados Unidos nunca aceitou que perderam guerra na Vietnã, e Iraque, e Afeganistão. Até agora não, porque que Estados Unidos tem Hollywood, tem essa grande empresa New York Times, The Guardian, CNN, BBC, países ocidentais, que fazendo uma grande propaganda desde o início desse conflito na Ucrânia. Qual é a narrativa dele? Por eles é uma guerra de narrativa, que a Ucrânia está ganhando contra a Rússia. Agora, como que a gente discutiu, que a Ucrânia vai perder 30% da terra dele, mais de 30% de PIB dele, mas o que ganhando é a Ucrânia, e a Rússia está perdendo. É uma tipo de uma piada, não? Mas essa é muito interessante, em minha opinião, essa tudo propaganda que Zelensky já virou meu herói, ele é grande herói, como Winston Churchill, e a Ucrânia está ganhando contra a Rússia. Essa propaganda é direcionada não pelo povo russo, o povo chinês, o povo indiano, os povos brasileiros. Essa propaganda é para a população dos Estados Unidos e europeus. Por quê? O povo europeus, o povo de Estados Unidos, que sofrendo agora. Sofrendo porque tem inflação, tem falta de energia, esse sofrimento vai crescer. E tem uma propaganda, você está fazendo um grande sacrifício. Por quê? Porque pela democracia na Ucrânia. É um jogo muito cínico, né? É péssimo e muito cínico. Porque essa propaganda não funciona na Rússia, não funciona na China, não funciona na Índia, não funciona na África. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Porque a gente lê muito mídia de Rússia, mídia chinesa. Eu leio bastante mídia de outro país. Eu sei mais ou menos o que está acontecendo lá. Tem uma guerra e que Rússia não está numa situação muito bem. Mas essa desinformação é parte dessa uma narrativa que Estados Unidos e países europeus, França, Alemanha, ele quer criar para o povo dele, porque o que está acontecendo? A Itália, o governo italiano, ele perdeu. O governo de Mario Draghi, ele saiu, vai ter uma nova eleição, eu acho que amanhã. O Boris Johnson também perdeu, ele saiu do governo. Emmanuel Macron está muito fraco na França. O governo de Olaf Scholz também é muito fraco na Alemanha. Agora, porque essa guerra é problema de energia, comida, alimentar e tudo, está criando bastante problema para o governo europeu. Mas quando eles têm problema, ele está crescendo essa guerra de informação, desinformação, propaganda só para
população dele. Mas, e 4, 5, 6 meses depois, a gente vai saber o que acontecer. Porque propaganda tem limite. Infelizmente, porque eu leio também bastante mídia brasileira, a mídia brasileira também coloca muitas informação, notícias de New York Times, Guardian, da BBC, CNN, que, em minha opinião, é completamente propaganda. A gente falou sobre essa planta nuclear em Zaporizhzhia, que é ocupada pela Rússia, mas a Guardian, eu acho que publicou mais ou menos 15 ou 20 reportagens que russos estão atacando essa planta nuclear, que é ocupada pelos russos. Que absurdo. Mas é uma propaganda, é completamente propaganda, uma guerra de desinformação e vai crescer mais, porque Estados Unidos tem uma muito grande, essa chama soft power, o poder cultural, porque tem filmes, tem Hollywood, e essa imprensa como New York Times ou CNN tem uma imagem muito bom no mundo inteiro, mas mudou bastante. Porque a Rússia também tem uma mídia agora em inglês, como uma canal Russia Today. A China também tem uma canal, CGTN. Tem bastante canais indianos. E ninguém acredita. Eu estou falando muito com meus amigos da Índia, amigos da China e na Rússia, na Irã, outro lugar do mundo. Ninguém acredita New York Times, ninguém acredita CNN, ninguém acredita Guardian. Essa propaganda não dá certo em outros lugares do mundo, só no mundo ocidental. Um outro detalhe é que o Putin, no mesmo discurso, anunciou a convocação de 300 mil reservistas ou conscritos para as suas forças armadas. Quer dizer, a incorporação de novos contingentes a esse grupo de militares. Na mídia ocidental, isso foi apresentado como sendo uma demonstração de fraqueza, em função das perdas havidas nas derrotas, segundo a mídia ocidental, da Rússia na Ucrânia. O que te parece essa forma de abordagem dessa convocação anunciada pelo Putin? Eu acho que essa convocação é sobre essa referenda na Donbass e outros estados. Quando esses 4 estados vai juntar a Rússia precisa colocar mais forças armadas na região Donbass, na Zaporizhzhia e Kherson, e talvez depois na Odessa também. Por quê? Agora não tem muitas forças armadas de Rússia na Donbass. Tem milícia de Donbass, mas não tem muitas forças armadas da Rússia nessa região. Ele vai precisar colocar. Mas muito interessante que você fala sobre essa convocação. Eu li bastante artigos na Guardian, New York Times, que tudo russos agora quer sair de Rússia. Ninguém quer fazer parte de Forças Armadas. Essa também tudo é essa parte de desinformação e narrativa que está continuando e vai crescer mais. Rússia tem, eu acho que tem mais de 1 milhão de soldados ativo, e tem mais de 2 ou 3 milhões de reserva. O presidente Putin, como presidente de Rússia, tem direito de convocar soldados, porque ele precisa. Ele também falou que essa guerra não é contra a Ucrânia, agora tem guerra com a OTAN. E também Sergei Shoigu, de ministro de Defesa da Rússia, também falou isso, que agora a Rússia tem uma guerra contra a OTAN, ou contra a Collective West, ou uma Oeste tudo junto, o país ocidente tudo junto. Claro que depois a Rússia tem controle dessas regiões na Rússia
ele vai precisar colocar mais forças lá, mais para reforçar a segurança de Rússia. Porque qual é o principal objetivo de Rússia? É a segurança nacional de Rússia. Ele foi um primeiro caso de guerra contra a Ucrânia, porque a Ucrânia já virou uma ameaça para a Rússia, pela OTAN e pela Europa e pelos Estados Unidos. Se você menciona a OTAN, que a guerra, na verdade, é contra a OTAN, não você, o Putin e o Shoigu falam isso, você está falando de uma região maior, então, de uma guerra que não tem, vamos dizer assim, contato entre as forças apenas na Ucrânia, mas também há possibilidade de outras regiões ligadas à OTAN ameaçarem a Rússia, ou a Rússia se sentir ameaçada por essas outras regiões, em especial os países bálticos. Você acha que, do ponto de vista russo, eles prestam atenção a essas duas frentes ao mesmo tempo? Eu acho que sim. O Shoigu falou que agora a OTAN tem uma comanda na Kiev. Ele falou sobre isso. A OTAN tem uma comanda central em Kiev. E a OTAN tem muita presença agora nesse país de Báltico, Estônia, Lituânia e Látvia. E tem muitas forças na Alemanha, muitas forças na Finlândia, Suécia, todos os países. Mas eu tenho chance de uma guerra entre Rússia e OTAN direto é muito pouco, porque ninguém quer isso. Porque se vai ter uma guerra entre Rússia e OTAN direto, pode virar uma guerra nuclear que ninguém quer, ninguém merece, ninguém pode fazer. Porque se você tem uma guerra entre grandes poderes, ninguém pode controlar. Mas também é importante lembrar que Estados Unidos nunca fez uma guerra contra grandes poderes. Sempre contra Vietnã, a Coreia, Iraque, Afeganistão, a Líbia. Países pequenos e países que não tinham armas nucleares. Eu acho que Joe Biden e líderes de Europa e Estados Unidos sabem muito bem que se você lança um ataque direto para a Rússia vai responder com armas nucleares. Com certeza. Essa é parte de doutrina nuclear de Rússia. Eles sabem muito bem. Porque ele está usando a Ucrânia, ou pode usar outro país na Europa contra a Rússia que não faz parte de OTAN direto. Mas eu acho que uma guerra entre OTAN e Rússia direto chance é muito pouco, é muito difícil, porque todo mundo entende muito bem a significação dessa guerra. Uma coisa importante nessa guerra são as sanções econômicas. Muito importantes são as sanções econômicas. Os Estados Unidos impuseram sanções econômicas gravíssimas à Rússia e aos países, e ameaçou fazer as mesmas sanções aos países que negociavam com a Rússia. Parte disso parece também buscar a opinião pública dos russos. Parecia punir o cidadão russo com o objetivo de fazer com que o governo russo se enfraquecesse junto aos seus cidadãos e também fazer com que, ao final, ele pudesse ser derrubado. Já há algum tempo que essas sanções estão em vigor. Qual a sua avaliação do impacto delas e da repercussão política que elas tiveram na Rússia e fora da Rússia? Depois, quando que essa guerra começou em fevereiro e Joe Biden declarou muitas sanções contra a Rússia, eu vi um vídeo de o presidente Biden falando sobre sanções, que ele falou que o ruble, que é a moeda nacional da Rússia, vai cair, bolsa vai cair, o mercado russo vai cair e o povo russo vai sofrer muito
causa de sanções. Inicialmente, foi impacto, porque o rublo caiu bastante, bolsa também caiu, e os russos fecharam a bolsa dele. Foi problemas. Mas agora, depois duas meses ou 3 meses, como que é a situação? Rublo, é moeda nacional da Rússia, está muito forte agora. E bolsa de Rússia já voltou com muita força. Inflação diminuiu. Rússia não tem problema de desemprego muito. Rússia não tem problema de energia. Rússia não tem problema de comida alimentar. Rússia não tem problema de produção. Tudo funcionando muito bem na Rússia. Rússia está vendendo mais petróleo e gás para a China, para a Índia. Rússia já fez um acordo com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita está comprando muito petróleo de Rússia. Agora, Irã também fez um novo acordo com a Rússia para comprar gás de Rússia. Rússia está vendendo mais alimentação, fertilizar, tudo para África, países do Meio Oriente ou países da América Latina. O que é sofrendo agora? Sofrendo é de povo europeus, que tem problema de energia, tem problema de alimentação, problema de inflação, pobreza, muito. E Estados Unidos também tem bastante problema de inflação, preço de energia. E sanções contra a Rússia não deu certo, completamente. A Rússia não quer, em minha opinião, eu acho que a Rússia não quer terminar essa gás para a Europa ou para outro país, mas essas sanções que europeus e norte-americanos colocaram na Rússia foi como que chamava boomerang effect, um efeito de boomerang. O que sofrendo agora a Europa, e a Europa vai sofrer mais durante o inverno e depois inverno, porque a Europa não tem gás ou petróleo suficiente para sobreviver esse inverno de ano que vem. E o que vai acontecer em 23 ou 2024? Porque não tem capacidade, nem porque Joe Biden ele viajou para a Arábia Saudita, ele pediu para o príncipe de Arábia Saudita para aumentar a produção de petróleo, ele negou. Olaf Scholz também, ele viajou para Catar, outro país, pedindo mais gás, ele viajou para Canadá, Azerbaijão, pedindo mais gás, mas ninguém tem capacidade que a Rússia tem, porque a Rússia tem uma reserva natural de gás, petróleo, maior do que qualquer país do mundo. Você não pode tirar país que tem reserva mais do que todo mundo do mercado. E foi um grande erro, foi uma ignorância ou arrogância, eu não sei. Mas para mim está muito claro. País europeu, Estados Unidos não tem um plano de derrubar ou derrotar Putin, mas esse plano não está funcionando porque está funcionando muito bem para a Rússia. E essa agora reunião que foi na Samarcanda, Uzbequistão, de Shanghai Cooperation Organization, Organização de Cooperação Shanghai, onde o presidente Putin encontrou o presidente Xi Jinping e o primeiro-ministro Modi de Índia e presidente Raisi de Irã, mostrar que a Rússia está muito forte. A Rússia tem parceria com grande país e grande economia do mundo. E tudo certo para a Rússia, em minha opinião. Sim. Eu fiquei muito impressionado com a foto em Samarcanda do aperto de mão, digamos assim, entre Putin, Xi Jinping e o premier indiano Modi. Fiquei muito impressionado com aquela foto, mostrando força, mostrando uma espécie de diálogo em meio à guerra, em meio a esse conflito com a Ucrânia. E, como não poderia deixar de ser, os Estados Unidos de fora, não participando desse tipo de, vamos dizer assim, de diálogo.
Isso me impressionou muito e eu esperava que houvesse mais dificuldades especialmente entre Índia e China, mas apesar dos recentes conflitos, até armados, que houve entre Índia e China, eles estavam ali trocando gentilezas e apertos de mão. E nessa situação de conflito, fiquei muito impressionado. Eu queria lhe perguntar o seguinte: como foram recebidas as sanções ou os pedidos de adesão às sanções contra a Rússia na Índia, que é um aliado da Rússia, histórico aliado da Rússia, e houve essas pressões e qual foi a reação na Índia diante dessa solicitação americana para adesão às pressões? A Índia aderiu? Não, porque a Índia sofreu muita pressão dos Estados Unidos e União Europeia também, muita pressão, mas a Índia negou, porque a Índia não pode fazer isso. Claro, desde o início de guerra, esse conflito, a Índia sempre apoiou um diálogo para a paz, para uma solução diplomática entre Rússia e Ucrânia. Mas quando que o conflito começou e Rússia lançou um ataque na Ucrânia, a Índia ficou neutro até agora. E primeiro-ministro Modi, quando ele encontrou o presidente Putin na Samarcanda, ele falou sobre isso, uma solução diplomática sobre a importância de paz, mas a Índia não pode apoiar sanções contra a Rússia, porque a Índia e a Rússia têm muita amizade, parceria de décadas. Durante a União Soviética, russos ajudaram a Índia muito em área de ciência, tecnologia e principalmente em área de defesa. A Índia depende muito para equipamento de defesa da Rússia. Petróleo, gás também, alimentação, muita coisa a Índia compra de Rússia, a Rússia também compra muita coisa da Índia. Tem uma parceria, uma amizade de confiança. A Índia negou completamente essa pressão pelo governo de Joe Biden e de europeus. A Índia não está apoiando a Rússia, a guerra na Ucrânia, porque, como que eu falei, a Índia sempre fica em favor de solução diplomática. Mas a Índia não vai junto com o mundo ocidental em sanções, como a China também não junta. E outros países de mundo, como Irã, Arábia Saudita, Meio Oriente, países africanos e países da América Latina também. Ninguém junto com o país ocidente. Eu li um artigo muito interessante em Newsweek, que é uma revista americana, escrito pelos dois embaixadores, ex-embaixadores dos Estados Unidos, que falaram que 90% do mundo está com Rússia. Ásia, sem Japão e Coreia do Sul, mas Ásia em geral, África, Meio Oriente e América Latina. Ninguém colocou sanções contra a Rússia. Sinceramente, aumentou negociações, aumentou negócios e compras de petróleo e gás pelo da Rússia. Sim. É interessante porque a Rússia, a Índia se aproxima. Bom, alguns dizem que será a grande potência do futuro. Já é uma quinta economia do mundo e certamente será a maior população logo, se já não é a maior população do mundo. Então, e não se presta muita atenção no Brasil para a Índia, mas ela tem um papel muito importante no presente e no futuro, não é, da geopolítica mundial. Nessa reunião de Samarcanda, no Uzbequistão, houve reunião chamada da Organização de Cooperação de Xangai, não é?
mas que se reuniu no Uzbequistão agora, houve a novidade da incorporação do Irã a essa aliança. Também é algo que incomoda a OTAN e os Estados Unidos, sem falar de Israel. Mas houve essa incorporação do Irã, uma espécie de ruptura do chamado isolamento do Irã. Qual é a importância da incorporação do Irã e o que isso significa para a situação iraniana e da região? Essa reunião de Organização de Cooperação Xangai, que foi na Samarcanda, no Uzbequistão, foi muito importante. Que primeira vez que líderes de esse país, da Índia, China e Rússia, Irã, Paquistão, Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Kirguistão, todos os países, encontraram pessoalmente depois disso começa de guerra na Ucrânia. A Mário, é muito interessante, eu não li uma palavra na mídia ocidental sobre essa reunião. Muitas reportagens muito negativas, que como que o presidente Putin está isolado, eles têm problema com o presidente Xi Jinping, eles têm problema com o primeiro-ministro Modi, tudo mentira, muita reportagem negativa. Essa reunião foi muito importante, porque esses líderes assinaram um acordo sobre meio ambiente, sobre a segurança alimentar, sobre segurança de energia e sobre, muito importante, sobre negócio em moeda nacional de membros desse grupo. Você pode imaginar o que aconteceu agora? Índia e Arábia Saudita vai fazer negócio em moeda nacional. Índia está fazendo negócio com Irã em moeda nacional. Índia está comprando petróleo de Rússia em moeda nacional e também usando yuan, moeda de China, para comprar petróleo da Rússia. Essa foi a grande importância dessa reunião. Vou falar sobre Irã também, mas estou falando geralmente qual foi a importância de essa reunião, porque essa reunião mostra como que o mundo está mudando. Essa guerra na Ucrânia tem uma guerra da terra, mas qual é a grande cena? The big picture, uma grande cena. A grande cena é que centro de gravidade do mundo, zona econômico e político, está mudando para leste, para o mundo oriente, para China, Índia, Rússia, Irã, Meio Oriente, muito importante. A Europa está completamente perdido, não tem caminho, tem bastante problemas. Ninguém pode imaginar 5 anos antes, Europa sem energia, sem comida, o povo precisa escolher entre energia ou comida. Mas está acontecendo, vai crescer mais problema na Europa. Mas esse conflito, conflito na Ucrânia tem uma sido militar entre Rússia e Ucrânia, mas também tem uma sido geopolítica, uma cena geopolítica que está mudando bastante. Esse mundo o mundo unipolar dominado pelos Estados Unidos está acabando. Está nascendo um novo mundo com vários centros de poder. China, Rússia, Índia, Brasil também. Brasil é um país muito importante na América Latina. É a maior economia e maior país na América Latina. É muito importante. Brasil também. O Brasil também não colocou sanções contra a Rússia. O Brasil também não vai lutar contra a Rússia pelos Estados Unidos ou a Europa, que foi bom. E eu acho que tem agora é muito importante, porque o Brasil faz parte do BRICS, tá? Que também tem Rússia, Índia, China, África do Sul. E todo grupo como BRICS, como a Organização de Cooperação na Xangai, é muito importante para país emergente, para outro país também, principalmente para o país de África, ou Ásia Central, outro país de Ásia. Agora, a Turquia quer juntar esse grupo de Xangai.
Irã já fez. E Arábia Saudita e Turquia ou Irã também querem fazer parte de BRICS. O que tudo isso mostra que como que esse grupo de países emergentes está crescendo, entendeu? Irã também que tem reserva natural de petróleo e gás, é um país grande, tem 80 milhões de pessoas, não é país pequeno, é muito grande país, é país com democracia. Claro, tem problema da democracia lá, mas todo o país tem problema. Índia, Brasil, Estados Unidos, todo mundo tem problema com democracia. Mas Irã é um país muito importante no Meio Oriente, o único país que tem uma democracia que funciona, uma cultura muito antiga, muita história e uma sociedade civil muito forte. E todo mundo vê filmes veja filmes de Irã, não? Filmes muito famosos. Você ver que como que é um país que com uma história, cultura e muitos recursos natural muito grande. E eu acho que Irã agora faz parte de esse grupo de Xangai, mas também Irã fez um acordo muito grande com a Rússia. E agora a Rússia está usando Irã para vender coisa para a Índia também. É muito fácil para a Índia, usando um caminho de Irã para vender muita coisa para a Índia. Eu acho que já tinha, antes dessa guerra, o mundo estava mudando, sabe? Porque a China, agora os Estados Unidos tem um contraponto muito grande, uma força muito grande. A China, Estados Unidos tem 23 trilhões de dólares de PIB, China tem mais ou menos 18 trilhões de dólares. Não é uma grande diferença. E China está crescendo, vai crescer mais em próximos anos. E essa situação criando isso, criando como que chama, tipo de uma ameaça no mundo ocidental. Ele sabe que o tempo dele está acabando. Porque o que aconteceu? Estados Unidos e Inglaterra, principalmente, já viram um capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro funciona muito bem quando você controle recursos naturais. Se você não controle recursos naturais, capitalismo financeiro não funciona bem. O que tem agora tem recursos naturais? Rússia, Arábia Saudita, Irã, China tem muitas fábricas, Índia tem muitas fábricas, também muitos centros de serviço do mundo. Os Estados Unidos e Europa não tem nada, só tem moeda. Quando a China verá a principal economia do mundo, a primeira economia do mundo, a situação vai mudar muito rápido. Como que eu falei antes, agora a Índia, a China, e Arábia Saudita, Irã, agora está usando moeda nacional, não está usando dólar para comprar coisas Essa é muito importante para todo mundo. E dólar, eu sei que está crescendo mais, mas isso não é bom para os Estados Unidos e não é bom para a Europa. O euro caiu bastante e pound sterling de Inglaterra também caiu bastante. Eles têm dólar. Mas quando a China virar a principal economia do mundo em 4, 5, 6 anos e deixar dólar, a Yuan pode mudar uma moeda internacional ou pode ser uma nova moeda internacional. Essa é medo de Estados Unidos, porque eles sabem muito bem que a economia dele é muito fraco, o capitalismo financeiro é muito fraco, não tem recursos naturais, não tem população, não tem grande mercado, eles só têm moeda que também não tem muito valor em futuro, em minha opinião. Porque essa união na Samarkand foi muito importante, porque líderes de Índia, China, Rússia e outros países assinaram 4 acordos. E um ponto muito importante desse acordo é que o uso de moeda nacional em negócio.
Você pode imaginar, esse grupo Grupo Xangai é metade de humanidade. Índia, China e Rússia junto é metade de humanidade. E mais de 30 ou 35% de PIB mundial. Essa aqui como que o mundo está mudando a tempo real. Um grande exemplo de uma mudança. Muito interessante. O que me suscita duas perguntas. A primeira é a seguinte: com esse novo arranjo, nós estamos, e você falou a palavra ameaça, é uma grande ameaça para os Estados Unidos e para a OTAN. Medo dele, não? É medo. Ele tem medo. É essa transição fundamental de um mundo unipolar para um mundo realmente multipolar. Claro que há diferenças entre esses polos, né? A China, Índia, Rússia têm um peso relativo grande. Sim. Mas há diferenças internas a cada polo desse. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: por que você vê isso como uma ameaça ou um fator de medo para os Estados Unidos? E se isso é perigoso, se cria uma situação ainda mais perigosa, na medida em que uma potência que se enfraquece relativamente, mas ainda é uma potência econômica e nuclear, o que pode acontecer a partir desse medo? Olha só, minha opinião, e mundo ocidental, especialmente Estados Unidos, tem uma mentalidade de um império. Agora tem um império norte-americano. Mas países europeus também têm uma mentalidade um pouco de império, que todo mundo já tinha império, não? Império britânico, império de França, espanhol, português também. Porque o mundo está mudando, e já mudou bastante, eu acho que em 30 ou 40 anos mudou bastante. O crescimento de China, o crescimento de Índia, o crescimento de países como Brasil e países África também, África do Sul, Nigéria, é uma grande ameaça para o mundo ocidental. Porque, em minha opinião, prosperidade de Europa e prosperidade de Estados Unidos foi baseado em quem? Império e colonialismo, que foi. Agora eu estava assistindo essa funeral de Rainha Elizabeth de Inglaterra, de Grã-Bretanha. Essa foi uma demonstração de grande show de prosperidade, que império que não existe. Foi, entendeu? Mas tem uma escritor indiano, ele escreveu um livro sobre isso, um artigo que Grã-Bretanha roubou 43 trilhões de dólares da Índia. 43 trilhões. Trilhões de dólares da Índia. Porque a Índia foi uma colônia muito grande de Grã-Bretanha, por mais ou menos 150 anos. Durante esses 150 anos, roubaram 43 trilhões de dólares da Índia. Sim. Você pode imaginar África, Meio Oriente, a China, se você junta tudo, é mais de 200, 300 trilhões de dólares que foi roubado da Ásia, África, Meio Oriente e América Latina para a Europa. Prosperidade de Europa, prosperidade dos Estados Unidos, é resultado de esse império, que não existe agora. Mas eles querem manter essa dominação que não é possível agora, porque Estados Unidos ou europeus não podem dominar China agora, não é possível. Ou Rússia, ou Índia também. Porque
a grande vantagem que a Europa sempre tinha foi tecnologia e ciência. Como que ele dominaram o mundo? Com ciência, não? Como ciência, tecnologia. Foi uma revolução industrial na Inglaterra, depois dominaram o mundo inteiro. Mas agora, eles não temos essa vantagem. China tem muita ciência, tecnologia. Índia também tem bastante. Rússia é um grande poder de ciência e tecnologia. Brasil também tem, e América Latina tem bastante. Agora, olha só, tem muitos indianos falam sobre isso. O que é chefe de Google? O que é chefe de Microsoft? O que é chefe de Facebook? Tudo é indiano. Tudo empresa grande de Big Tech nos Estados Unidos são indianos. Indianos que nasceram na Índia e estudam na Índia e depois mudou para Estados Unidos. Agora, China virou uma grande potência em ciência e tecnologia. Agora a Europa e Estados Unidos não tem vontade, não tem população muito grande, não tem mercado muito grande, não tem muita produção, não tem população que produz muito. Ele depende muito de imigrantes, não? Sinceramente. É medo. Que eu uso a palavra ameaça. Medo dele é isso. Que quando você perder controle de ciência, tecnologia, e não tem mercado também, talvez tenha chance que países de Ásia ou África fazem negócio entre eles. Você pode imaginar, se você falar essa foto de presidente Putin, presidente Xi Jinping e primeiro-ministro Modi junto, com Mao junto, é um medo muito grande no mundo ocidental. Sim, porque uma parte de esse grupo de Xangai também é segurança. Pode imaginar, Índia, China, Rússia, eu não sei o que vai acontecer ou não. Se faz uma aliança militar, você pode imaginar uma aliança militar entre Rússia, Índia, China ou Irã. Claro, Índia e China tem bastante problemas, mas antes de essa reunião na Samarcand, Índia e China fazem um acordo sobre fronteira, que é muito grande, 4.000 quilômetros de fronteira Índia e China tem, mas antes de reunião na Samarcand, foi um acordo entre Índia e China e foi muito bom. E porque o primeiro-ministro Modi ele encontrou o presidente Xi Jinping na Samarcand e o presidente Xi Jinping parabenizou a Índia, porque a Índia vai fazer novo presidente de esse grupo de Xangai, vai ter uma reunião de Xangai, grupo na Xangai, na Índia, próximo ano, de G20 também, é um ano muito importante para a Índia. Por que eu estou falando sobre isso? Porque essa reunião acontecendo uma grande demonstração de como que poder agora não está mudando, está com outro país na Ásia e Meio Oriente, porque Joe Biden ele viaja para a Arábia Saudita, ele está fazendo muita pressão contra Irã, mas nada está funcionando. Nada está funcionando contra ninguém. Uma coisa interessante que você falou, você precisa depois de me dizer, ou falar aqui, o nome desse escritor indiano que fez o artigo dos 43 trilhões de dólares. Dólar. O nome dele, ele é nosso escritor, nome dele é Shashi Tharoor. Ele é escritor, ele também é político e ele também era grande funcionário de Nações Unidas em Nova York. Sim. Muito bem. Eu queria te perguntar o seguinte: o chanceler Sergei Lavrov, da Rússia, referiu-se hoje num pronunciamento nas Nações Unidas à importância dos BRICS. E você mencionou esses países que pretendem aderir aos BRICS. Também
subitamente os BRICS ganham ainda mais importância nesse mundo polarizado. O que você... E parece que isso tem a ver também com a própria dinâmica de uma espécie de reconhecimento de que outros eixos de poder estão se estabelecendo. Por que você acha que os BRICS estão ganhando essa importância? O que te parece? E nós tivemos você me enviou uma foto dos chanceleres dos BRICS reunidos nas Nações Unidas essa semana, coisa que não mereceu qualquer atenção da imprensa brasileira ou ocidental. Não. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E por que isso não merece a atenção dos meios de comunicação ocidentais e brasileiros? Eu vi um vídeo eu acho que é primeiro-ministro de Quênia ou outro país de África, falando sobre China e mundo ocidental. Ele falou que quando os chineses viajam para a África, a gente ganha um hospital, ou escola, ou estrada. E como que líderes de Europa viajam para a África, só uma palestra sobre democracia e direitos humanos. Eu acho que muito profundo que ele falou. Essa aqui, porque agora Europa, os Estados Unidos não tem capacidade, não tem dinheiro, não tem capacidade de fazer uma coisa bom para país emergente. É claro, se você precisa estradas, hospitais, escolas, o sistema de saúde, o que vai dar para você? Ou ciência, tecnologia, serviço, é China ou Índia. É verdade. Sim. Se você precisa petróleo, gás, alimentação barato, o que vai dar para você? É China ou Rússia, principalmente. Estados Unidos pode dar para você só armas ou palestras sobre democracia. Olha só uma grande contradições. Se você precisa de arma, você pode comprar. Se você quer uma palestra sobre democracia, eles temos. Mas não tem nada. Essa Irã, Arábia Saudita, Turquia, que é parte de OTAN, também quer fazer parte de BRICS e de esse grupo de Xangai. Por quê? Eu acho que, geralmente, maioria de população, maioria de países do mundo, é a maioria, 90% do mundo, agora não acredita em capacidade ou palavra do mundo ocidental. Essa é a verdade. A gente está vivendo esse momento. Está vendo isso acontecendo. Eu fui uma pesquisa na África sobre China e Estados Unidos. A maioria de africanos, principalmente jovens, tem uma imagem muito boa da China. É muito ruim para os Estados Unidos. É verdade. Porque quando você imagina da China, você imagina sobre quê? Sobre prédios, sobre hospitais, escolas, educação, saúde, ciência, tecnologia, aplicativo. Estados Unidos, armas, guerras. Eu acho que todo mundo, principalmente povo na Ásia, Meio Oriente e África, nós um pouco sobre América Latina também, já cansou de essa guerra, essa propaganda e essa desinformação. Já cansou. Quer mudança? Porque líderes de Índia, ou China, ou outro país, sempre falam sobre quê? Sobre pobreza, como que melhor vida de pessoas, educação, saúde, ciência. Ocidental fala sobre quê? Só sobre guerra. Fala muito sobre democracia, mas praticamente o que está acontecendo na Ucrânia, todo mundo está vendo. Não? Se você quer salvar a Ucrânia, se você quer salvar a democracia na Ucrânia, você vai
ajudar em negociação entre Rússia e Ucrânia. Mas não, está dando mais armas, mais dinheiro para fazer mais guerra. Tem. Agora, Índia e China têm problema na fronteira, mas Índia e China não quer brigar, não quer uma guerra entre Índia e China, porque se tem uma briga, a guerra entre Índia e China é muito ruim para o país, porque o objetivo dele não é guerra. Claro, quando que país grande tem fronteira tão longe como a Índia e a China tem, de 4.000 quilômetros, sempre tem um pouco de fricção. Não? Porque a Índia tem muita história, China tem muita história, muita cultura, a gente tem muito orgulho de nossa culturas, mas não tem chance de uma guerra. Ninguém quer falar sobre guerra, mas no mundo ocidental, todo tempo tem essa palestra sobre democracia e um comprometimento só sobre a guerra. Uma grande contradições que eu acho que o mundo inteiro, a maioria do mundo já entendeu. E por que isso? Sanções contra a Rússia não tem apoio. Não tem apoio na Ásia, não tem apoio na África, não tem apoio no Meio Oriente, não tem apoio na América Latina. Porque o objetivo de esse país emergente é diferente. Essa é a importância de BRICS para país emergente e outro país desenvolvendo. Eu fico impressionado com a cegueira da mídia ocidental. Qualquer falação do Biden recebe rios de tinta e de papel, e muita propaganda. Não há espaço para uma reunião tão importante como essa de Samarcanda e no Uzbequistão, da Organização de Cooperação de Xangai. Nem aparece na mídia. Qualquer funeral de uma como é que a gente pode falar? De uma rainha de um país colonialista recebe quase que um monopólio das horas de televisão e uma espécie que não faz o menor sentido, repetitivo, reverência, quase vassalagem dos meios de comunicação ocidentais em relação a essa cerimônia toda sem sentido. E há uma monarca, uma monarca muito questionável. Foi uma funeral da democracia, não? Uma funeral não é funeral de rainha. Funeral da democracia, exatamente. Democracia. Mas essa século XXI, celebrando uma monarquia. Agora tem um novo rei, Charles. Essa é uma piada, não? É piada para o povo inglês, mas para todo mundo. E Joe Biden viajou para lá, Macron também viajou para Inglaterra. A Modi não foi. Xi Jinping não foi. Putin não foi. Um grande país do mundo. Eles não foram lá. Claro que mas é importância, não? De que eu acho que Europa e Estados Unidos também está vivendo em tempo passado, que já foi, já era. Eles também sabem que não pode controlar o mundo e futuro não é dele também. Esse medo que ele tem e o mundo está mudando para mundo multipolar de verdade, não de mentira, de verdade, com muitos países com poder econômico, poder militar, com uma sociedade estável e forte, cultura forte. Estados Unidos, porque acredita em dominação completa, 360 graus de dominação econômica, dominação política, dominação de cultura. Cultura dele é melhor de tudo. Essa dominação está acabando completamente. Agora, cultura americanos não tem muita força na Ásia.
quando eu era criança, tinha muita força, essa Hollywood, mas a gente agora tem muito orgulho de Bollywood, entendeu? Na Índia. O Bollywood também é uma força global. A filmes chinês também, agora está muito bom. Filmes iranianos. Eu acho que o mundo está mudando para ser melhor, é verdade. Mas porque Estados Unidos ele acredita muito de força de propaganda que ele tem até agora, porque tem empresa, essa mídia, está fazendo muita propaganda, desinformação e muito interessante, Mário. Durante a pandemia, 2 anos, 3 anos de pandemia, Estados Unidos perdeu a posição dele, imagem dele completamente. Mais de 1,2 milhões de pessoas mortas nos Estados Unidos. Mais de 90 milhões de infecções oficialmente. Você pode imaginar, oficialmente, maior. Muita inflação, falta de vacinação. Foi foi uma guerra na capital, na Washington, durante antes de quando Donald Trump perdeu eleições. A imagem de Estados Unidos como um país poderoso foi destruído. Se você não pode controlar a pandemia, você não pode controlar a morte, infecções, você não pode fazer controlar o povo na seu capital, você não é um país com poder, não é um país poderoso. E também que maneira que Estados Unidos saiu de Afeganistão, todo mundo viu na televisão, em meio de pandemia. Verdade, eles falam muito tempo tudo a imagem de Putin muito fraco, Rússia muito fraco, China muito fraco. Hoje foi muita fofoca sobre um golpe na China. É muito estranho para mim. Que se você tem uma ideia de como o sistema chinês funciona, você não pode acreditar que tem uma chance de golpe na China contra o presidente Xi Jinping. Não pode, não? Essa manifestações na Irã. Você tem só essa reportagem com muito negativo, que criando essa imagem que tudo é muito ruim na Rússia, tudo muito ruim na China, tudo é muito ruim na Irã e outros países. Em verdade, que é muito ruim a situação é na Europa agora, que não vai ter energia durante o inverno, não vai ter comida durante o inverno. E a Inglaterra também vai sofrer muito, mas porque eles têm esses problemas, mas porque a atitude dele é de império até agora, não vai aceitar que tem problema e está fazendo uma projeção para outros, que o problema está lá na Rússia, China e na Índia e outros lugares do mundo. É isso. Eu acho que essa situação, na minha opinião, é de verdade. Essa situação é curiosa porque parece um suicídio europeu, não é? Tendo que comprar petroleiros, cargas de petróleo dos Estados Unidos a 200 milhões de dólares cada navio e ao mesmo tempo, negando o petróleo russo e o gás russo. Quase que uma autodestruição da Europa, voluntária, a serviço dos Estados Unidos, que é uma capitulação inédita, muito estranha. Essas lideranças, não é à toa que a extrema-direita, às vezes, cresce também por cima dessas lideranças tão fracas, tão pouco próximas do interesse nacional europeu. Agora, vindo para o Brasil, e também caminhando para o nosso final da entrevista, da conversa com Soban Saxena, a atitude do Brasil no governo Bolsonaro, nessas questões geopolíticas, o Brasil não aderiu às sanções, o Brasil não se manifestou de maneira
as sanções contra a Rússia, né, defendidas pelos Estados Unidos. O Brasil também não condenou explicitamente a Rússia nos fóruns internacionais, procurou optar por uma posição neutra, sem ser simpática explicitamente a nenhum dos lados. Se de algum jeito foi simpático, foi a Rússia. Você vê essa posição como? Há mais identidade entre Bolsonaro e Lula do que as eleições no Brasil sugerem? Não, eu acho que foi bom, essa atitude foi bom para o Brasil, porque o Brasil, como país, o governo brasileiro precisa proteger o interesse nacional do Brasil. E eu acho que o governo Bolsonaro fez isso porque quem é grande parceiro do Brasil agora? É China. Não Estados Unidos, é China. E o Brasil também tem muito negócio com Rússia, com Índia, com África, Arábia Saudita. Você não pode brigar com seus parceiros. É verdade, não? Como que? Porque por causa de democracia, por causa de direitos humanos, por causa de Estados Unidos, você vai brigar com China, que é seu grande parceiro. Você tem mais de 100 bilhões de dólares de negócio entre Brasil e China. Tem bastante com Rússia também. É uma coisa importante. Com a Índia também. Cresceu bastante. Eu acho que é pragmatismo, não? Que como que você... Eu acho que 60 anos antes, ou 50 anos antes, a situação foi completamente diferente. Eu acho agora, elite brasileiro também, que é muito ligado para os Estados Unidos, culturalmente, mas não pode apoiar um tipo de guerra ou sanções com outro país, principalmente país do BRICS, ou país de G20. Porque o mundo agora, Mari, é muito diferente de que 20 anos atrás, completamente diferente. Eu não queria falar muito sobre China, porque eu não sou chinês, mas o país que ajudou bastante o mundo inteiro durante a pandemia foi China, não? Máscara, vacina, oxigênio, a injeção, tudo. O que produz? É dos China. Estados Unidos, que é o país mais rico, ajudou ninguém. A Joe Biden prometeu que ele vai doar milhões e milhões de vacina para a África. Foi nada. Já foram vários anúncios sobre líderes de Europa e Estados Unidos, mas foi nada. Agora, como que eu falei antes, país emergente e outro país não acredita, sinceramente, não acredita em palavra de líderes de mundo ocidental, porque eles não temos capacidade de ajuda. Só palestra e arma você pode comprar. Você quer comprar armas? Tudo pronto. Para sempre. Mas para vacinação, saúde, educação, ciência, tecnologia, eles não podem, eles não vão. Essa é a verdade. E, em senso, eu acho que como que o Brasil reagiu para essas sanções foi muito bom, porque o Brasil é muito importante parte do BRICS, não? Rússia também, China também, Índia também. Como que o Brasil vai brigar para parceiro de BRICS por causa de quem? Por causa de democracia, que só é uma palavra. A democracia é um assunto muito sério, que foi atacado no mundo inteiro pelos Estados Unidos, principalmente na América Latina, todo mundo sabe isso, no Meio Oriente, na Irã, em vários lugares do mundo. A democracia da Índia também foi humilhada várias vezes pelos Estados Unidos durante as décadas de 60 e 70, todo mundo sabe isso. A gente tem memória longe, não tem amnésia. Principalmente na Ásia, na China, Índia, tem uma memória, tem memória muito longe. Agora, eu acho que por esse caso,
a BRICS, grupo como BRICS, grupo como Grupo de Cooperação Xangai, fortalecer mais e vai ter mais importante em futuro, no ano que vem. Muito bem. Chegamos ao final dessa conversa com o jornalista Shobhan Saxena, dos portais The Wire e The Hindu, da Índia. Conversa riquíssima, foi muito, muito, muito legal, muito informativa e realmente quebrando tabus em relação à maneira como se aborda a geopolítica internacional, inclusive no Brasil, inclusive na nossa mídia. Então, tivemos essa nova visão a respeito desse assunto. Muito obrigado a todos vocês por essa sua audiência e obrigado especial e honrado ao jornalista Shobhan Saxena. Shobhan, muito obrigado. Obrigado, Edneu, para você, Mário Vitor, e todo mundo que está assistindo esse programa. É uma grande honra e obrigado mesmo. Tá? Boa noite, boa tarde. Valeu, boa noite, boa tarde. Grande abraço para o Shobhan. Tchau, gente.